Senhor Jesus, nós te louvamos, te adoramos por mais esse momento na tua presença. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, trazer um pouco mais de conhecimento acerca da tua palavra. E que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a aplicar o que nós aprendemos aqui. Queremos receber com muita alegria os nossos novos alunos, o Mateus, o Valdir, que eles possam somar conosco também. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos começar falando sobre o livro de Esther. O livro de Esther, ele é um dos livros históricos, né, do Antigo Testamento, e ele apresenta uma narrativa que enfatiza a soberania de Deus na preservação do seu povo. Então, se vocês quiserem até anotar isso aí num canto, porque provavelmente pode ser que caia, né, isso aí. Página... É isso aí mesmo. (87) a página. A narrativa do livro de Esther, ele enfatiza a soberania de Deus na preservação do seu povo, mesmo em tempos de opressão e perigo. Então a gente vai, quando a gente vai ler o livro de Esther, a gente vai perceber lá que tem uma perseguição gratuita, né, ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então, e ali a gente vê a mão de Deus preservando o povo mesmo, né, preservando a nação de Israel ali que estava passando por esse momento de exílio. E o que é mais interessante no livro de Esther é que Deus não é citado. Deus não é citado em nenhum momento na narrativa do livro de Esther. Não é mencionado explicitamente, né? Mas a gente vê a providência de Deus nos eventos, né? Nos eventos descritos. Então você vai ver, por exemplo, tem um momento lá que, acho que é no capítulo 6, se eu não me engano, o rei tem uma insônia. E aí ele pede para que traga o livro das crônicas, que é como se fosse os fatos históricos que tinha acontecido no reino, né? E eles vão ler esse livro para ele. E aí se você for entender, uma biblioteca de um rei persa, igual era o rei Assuero, cara, se você for pesquisar a quantidade de manuscritos que tinha uma biblioteca de um camarada desse, era mais de 35 mil exemplares. E um detalhe muito interessante, a gente aprendeu sobre isso em bibliologia, né? Os livros dessa época não eram assim, igual aos nossos, né? Eles eram em papiros, enrolados, então era gigantesco a biblioteca. Então a Bíblia vai dizer que quando ele tem essa insônia, ele chama o seu servo lá e pede para ele pegar um livro lá da biblioteca das crônicas e ele lê esse texto. E é exatamente no acontecimento onde o Mardoqueu, que é o tio da Esther, que é a rainha, né? Ele tinha descobrido no passado uma conspiração contra o rei e ele denunciou e eles descobriram e não permitiu que matassem o rei. Só que ninguém sabia que tinha acontecido isso. E aí quando o rei descobre isso, fala assim: mas o que fez por esse cara? Nada. Não, ele está errado. E é bem no momento que o Amã, que é o cara que está tramando contra os judeus, e nesse ponto especificamente contra o Mardoqueu, né, ele chega no palácio para falar com o rei, para falar sobre a forca que ele tinha construído. E aí, aí o rei pergunta assim: o que a gente faz com um cara que salvou o rei? O que o rei deveria fazer com um cara que ele quer honrar? Aí ele acha que é ele, né? Não, então tem que pegar o cavalo do rei, as vestes do rei. Então é bem nesse momento. Então é um momento muito crucial, né? Tipo, de um momento onde Mardoqueu ia morrer, né? O Amã foi lá para definir que ia realmente enforcar ele.
E aí você vê Deus na história, controlando a história. Porque através do Mardoqueu, ele confronta a Esther e eles fazem um jejum, porque eles descobrem essa trama de Amã contra o povo de Israel. E aí eles conseguem o favor de Deus. Então, a gente percebe a provisão de Deus, né? A proteção de Deus nos eventos. O propósito principal do livro de Esther é demonstrar o cuidado soberano de Deus para o seu povo, mesmo em tempos de perseguição e ameaça. Então o livro vai destacar a fidelidade de Deus em preservar os judeus no exílio, usando meios aparentemente naturais para cumprir seus propósitos divinos. Então a gente não está vendo aqui um milagre, o mar sendo aberto, não está vendo nada disso. A gente está vendo Deus conduzindo a história de uma forma que cumpra com seus propósitos. Então, por exemplo, a gente viu em Reis e em Crônicas, né, que principalmente os profetas, no caso, por exemplo, quem escreveu Crônicas, né, que eu até comentei na aula passada, eles tinham essa preocupação de como seria o povo quando eles voltassem do exílio. Quem que ia apresentar a lei? Porque na época do Nabucodonosor lá, ele entrou e acabou com tudo, ele queimou o templo, acabou com tudo. Então não sobrou nada em Israel. Então quem que ia ensinar? Então por isso eles começaram a escrever os livros das crônicas, né? E aqui você vê Deus agindo, preservando o povo no exílio. Por quê? Porque Deus tinha um propósito de que um dia eles retornariam para Jerusalém. E ele usa meios aparentemente naturais. Então a gente tem que entender também e que a gente não precisa também ficar procurando a todo momento uma ação miraculosa de Deus, assim, nossa, um milagre. Não, Deus age no cotidiano da gente, né? Deus está agindo na nossa vida o tempo todo para cumprir os seus propósitos. E uma coisa muito importante também, que provavelmente pode cair, né? Isso pode cair, porque é uma informação muito específica, né? Ele serve como base para a instituição da festa de Purim, que é uma celebração judaica de libertação que foi instituída a partir desse livramento. Não existia essa festa. Começou a ter essa festa a partir desse episódio aí. Então o livro também vai ensinar princípios sobre a providência de Deus, quando Deus age, mesmo quando não é visível. Fala sobre o papel da nossa responsabilidade, da responsabilidade humana, porque Esther e Mordecai, ou Mardoqueu, né? Algumas Bíblias vão apresentar Mordecai e outras Mardoqueu, mas é a mesma pessoa. Eles tomam decisões corajosas que contribuem para a libertação dos judeus. Então, a gente tem uma responsabilidade, né? Deus é soberano, Ele age sem pedir a opinião de ninguém, Ele age para fazer a vontade dEle, Ele é o nosso provedor, mas nós também temos responsabilidade. Então, lá na história, quando o Mardoqueu descobre a trama de Amã, ele chama a Esther, aí ele fala, pronto, um bagaceiro, ele veste de roupa de saco e vai para a frente do palácio. E aí o pessoal fala, seu parente. Aí ela vai conversar com ele, ele fala sobre a situação. Aí ela meio que quer não, mas eu estou no palácio. Aí ele fala para ela, mas quem que pode, se eles estão tramando algo contra a nação, contra os judeus, quem diz que você vai ser preservada? Aí é onde ela, não, então, realmente. Aí ela institui um jejum ali, né, de 3 dias para poder falar com o rei. Então eles têm um papel de responsabilidade, né? E também da reversão da situação, né? Um princípio também que a gente precisa de aprender. Onde aqueles que planejam mal são finalmente destruídos por seus próprios esquemas. Então, a gente pode ter tranquilidade no nosso coração. Porque Amã, ele vai ser punido exatamente por aquilo, a mesma ferramenta que ele criou para matar Amã e para matar os judeus foi a mesma ferramenta que ele foi morto. Na mesma forca que ele construiu. Então, esse é um princípio também muito importante que o livro de Esther apresenta. O autor,
o autor ele é desconhecido. Então, Uma grandeza de Deus que eu sempre falo isso, assim, que hoje a gente tem nas igrejas, Deus vai te livrar disso, Deus vai te livrar da calúnia. Deus não vai nos livrar da calúnia, Ele vai nos livrar dentro da calúnia, porque para Ele nos livrar da calúnia, que sentido faz a gente testemunhar uma coisa que a gente não viveu? E a gente é muito de pregar isso, de ministrar isso na vida do outro, né? sim. Porque assim, Ele poderia muito bem ter livrado eles daquilo tudo, mas Ele livrou ele bem no meio de tudo aquilo. Naquilo, igual a cova dos leões, a fornalha. A acusação contra José, da mulher de Potifar, e Sim. outros fenômenos acontecidos na palavra. Então o autor ele é desconhecido, tá? Algumas tradições judaicas sugerem o próprio Mordecai ou Mardoqueu, né, como um dos, possivelmente alguém que poderia ter escrito esse livro, né? Porque tem alguns detalhes ali, né, que ele que viveu, né? Mas não tem isso definido. Então, se cair na prova, provavelmente vai cair assim, ó. Quem é o autor? Aí vai estar assim as opções, né? Porque é de múltipla escolha. Geralmente vai estar assim. É desconhecido e algumas tradições judaicas sugerem Mordecai. Então, seria essa a resposta. Provavelmente ele não vai colocar assim, foi Mordecai, porque não tem essa certeza, entendeu? Então, às vezes eles podem tentar fazer uma pegadinha, mas vocês têm essa noção aí. E vai fazer a prova sexta-feira mesmo? Só o Hélio que votou contra, né? Meu marido, ele é um louco, tá? Se o negócio é segunda, pra ele é segunda, mas tá tudo certo, não assiste, né, O que é o poder da mulher, né, meu compadre? Então é sexta-feira mesmo. A data do livro. Então a data do livro é bem tranquilo de se identificar. Por quê? Porque o rei é o rei Assuero, que é o mesmo rei Xerxes I. Então, na história secular, é mais ou menos aí 486 a 465 a.C., né? Que foi esse acontecimento. Entre 486 a 465 a.C., foi o período do reinado de Assuero. Entre o final do século V e o início do século IV, né, antes de Cristo. Porque a gente sabe bem, né, que quando é antes de Cristo, os séculos vão diminuindo, quando depois de Cristo, os séculos vão aumentando. O esboço do livro está aí na página 88, né? É muito interessante o livro de Esther, porque ele começa com a queda de uma rainha. E o motivo é muito curioso. Não sei se você já leu o livro de Esther, mas se não lê, vocês leiam, porque é tema de série, viu? A Netflix tinha que fazer uma série de Esther, porque é muito bom. É uma novela, assim, não interpreta de uma forma, mas é muito boa. Igual, por exemplo, o rei, ele queria exibir a rainha para os amigos. Ele fez um banquete lá e chamou a rainha para desfilar para os amigos. Essa é a rainha, deve que ela é muito bonita, né? Alguns historiadores vão dizer que por que ela negou? Porque se você for pensar, é um desfile, poderia ter ido, né? Alguns historiadores vão dizer que ele queria que ela desfilasse nua, por isso que ela não quis ir. Entendeu? Imagina, irmão. Não dá, né? Então, mas a gente não tem essa informação certa para saber se é isso, mas alguns historiadores dizem sobre isso. Então ela falou, não vou não. Não vou. E aí começou um burburinho ali, né? Os conselheiros do rei falaram assim, rei, mas se essa moda pega, hein? As rainhas começaram a desobedecer os reis aí tal, aí ele, não, é verdade. Aí ele foi e destituiu a Vasti, ou Vasti, né? Do trono. E aí no capítulo 2, começa a busca por uma nova rainha. E é a escolha de Esther. E aí você vai vendo a história sendo contada e não tem Deus na história não, irmão. A história está contando. E não cita Deus e o negócio vai rolando. E aí, quem coloca a Esther no concurso para saber quem que seria a Miss, né, para ser a rainha, é o tio dela. Não, você vai participar.
Então aí você percebe que ela não escolheu, ela falou, não, eu quero participar, né, desse reality aí. Não, ela foi colocada. Então, e outra coisa também que a gente tem que entender é que assim, cara, por que que o rei escolheu Esther? Entendeu? Era muita mulher, irmão, que estava participando desse trem. Por que que ele olhou para ela e falou assim, não, eu quero a Esther como a rainha? Será que ela era muito bonita também? Será que ela era esse mulherão todo que a gente imagina? Ou será que não é a própria mão de Deus na história, né? A queda da rainha Vasti é uma coincidência? Eu acredito que ambos foi as três coisas, que foi o próprio Deus, e que ambos foi o próprio Deus que induziu a Mardoqueu, e também que ela era bonita, né? Sim. Que ela era bonita para ele escolher ela, porque como ele já tinha uma rainha bonita, então ele não ia escolher por, tipo... Sim, mas será que ela era a mais bonita? Entendeu? Até porque bonita eu imagino que todos eram. Sim. Eles não devem ter pegado. Com certeza. Então essa é a questão, ela ganhou de todas. Então será que ela era a mais bonita mesmo? Ou se isso aí não foi a providência de Deus e a mão de Deus, né? Aí no capítulo 3, no capítulo 2 ainda, no versículo 19 para frente, aí até o 23, o Mordecai ele descobre a conspiração contra o rei. E aí é onde ele acontece o fato das crônicas lá, né? E ele denuncia. No capítulo 3 ao 7, começa a ameaça contra os judeus e o plano de Esther. Aí vem, Amã é promovido, né, ao cargo lá, planeja destruir os judeus. A cena é de cinema, irmão, esse enredo aqui é de cinema. O Mordecai lá, o Mardoqueu e os judeus jejuam, né, porque ele confronta Esther e ela decide interceder. Aí, outra coisa que acontece, que geralmente não acontecia, em momento algum a rainha ia até o rei. Isso não existia num rei persa. A rainha não tinha essa autonomia. Era uma questão até de morrer. É por isso que ela jejuma 3 dias. Como assim? A rainha não tinha essa autonomia de chegar no rei. Entendeu? Era o rei que chamava ela para conversar. Então era outra situação. Então, aqui no capítulo 5, ela convida o rei, né, para conversar, para um banquete. E aí ela convida o Amã junto, né, porque daí ela começa a entender a situação, né, do que está rolando. E aí no capítulo 5, no versículo 9 até o 14, ele vai construir a forca para o Mardoqueu. No capítulo 6, o rei descobre que Mordecai, ou Mardoqueu, salvou a sua vida e o honra. Aí tem um segundo banquete, né? Que é que o Esther desmascara o Amã e ele é enforcado. Capítulo 8 até o 10 é a vitória dos judeus e a instituição da festa de Purim, né? No capítulo 8 é o decreto de Amã é revogado. Aí é uma coisa que a gente precisa de entender, porque o rei tinha feito um decreto e esse decreto não podia ser revogado, né? Aí o que o rei faz? Ele autoriza os judeus a se defenderem. Então eles reagem àquele atentado, entendeu? Porque essa é uma carnificina, né? Ia chegar lá e ia matar todo mundo. Então, como foi um decreto do rei, o rei não podia voltar atrás. Mas ele autorizou os judeus reagirem. E no capítulo 9 eles derrotam os inimigos e celebram. E no capítulo 9, versículo 20 até o 32, é a instituição da festa de Purim. E no capítulo 10, Mordecai, ele assume o lugar do Amã, que foi morto, enforcado. Sensacional o enredo, né, gente? Você lê um capítulo, querendo ler o segundo, assim, ó. A festa de Purim, no hebraico, significa sortes, né? Foi instituída no capítulo 9, do versículo 20 até o 32, como uma celebração da libertação dos judeus do decreto de extermínio promovido por Amã. Era literalmente um extermínio mesmo, né?
Era um Hitler, né? Não tinha motivo nenhum. Ele só não foi com a cara do judeu e falou assim, vamos matar esse povo. Não teve uma rivalidade, não teve nada. Ele só não gostou do povo. As características dessa festa. Ela é celebrada no dia 14 e 15 do mês de Adar, que é entre fevereiro e março no nosso calendário. Durante essa festa, eles leem o livro de Esther, né? Eles leem o livro de Esther, que na verdade é o rolo de Esther na sinagoga, e eles trocam presente e fazem doações aos pobres, tá? E também tem muitas refeições, né? Onde eles expressam regozijo. Purim é um testemunho de fidelidade de Deus, da fidelidade de Deus em preservar o seu povo, demonstrando que mesmo em tempos difíceis ele permanece no controle da história. Então é aquilo que a gente estava falando. Deus não aparece na história explicitamente, mas todo momento você vê as coisas acontecendo e fala assim, não, isso aqui não é aleatório, entendeu? Então você vê Deus preservando e controlando a história. Temos algumas objeções ao livro de Esther, né? Uma das objeções é, por exemplo, o casamento de Esther com um rei pagão. É aquilo que eu falei no início, ela não teve escolha, né? A lei do Senhor, ela proibia você casar, você sendo judeu, casando com alguém que era de outra nação, de uma nação pagã, né? Mas ela não teve escolha, né? Se você ler, por exemplo, Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4, é onde vai falar sobre você casar apenas, os israelitas casarem entre eles, né? No entanto, ela não teve escolha nesse processo, ela foi levada ao harém real e não parece ter tido autonomia para recusar, né? E Deus usou essa situação para cumprir seus propósitos, assim como José no Egito e Daniel na Babilônia. Então assim, acontece algumas coisas na vida da gente que às vezes foge, né, do normal. E aí a gente que está estudando teologia, a gente vai entrar em parafuso em alguns momentos, porque fala assim, mãe, peraí. Por exemplo, hoje mesmo eu estava assistindo um testemunho de uma pastora, eu esqueci o nome dela, é muito famosa aí. E ela é fruto de um caso extraconjugal. Olha para você ver. De um pecado, literalmente. E ela falou algo muito interessante no testemunho dela. Ela falou assim, quem cometeu o pecado foi meu pai, não foi eu. Entendeu? E Deus usou aquela situação que é pecado, a gente não está minimizando o erro, né? Mas Deus usou aquela vida para hoje ser alguém que alcança pessoas, que é um instrumento na mão de Deus. Ela falou assim, olha, eu tenho certeza absoluta que nem a família da mulher do meu pai e nem a família do meu pai queria que eu nascesse. Mas Deus queria que eu nascesse. Então assim, a gente fala assim, mas como que pode, né? Igual eu ouvi uma psicoterapeuta falando, ela falou que às vezes Deus nos dá umas caixas que a gente tem até medo de abrir de tão feia que é a caixa. E a gente fica dizendo que não quer aquela caixa, que não quer aquele presente, mas Deus forja o nosso propósito dentro daquela dor que está dentro da caixa. Quando a gente vê o propósito forjado, é que a gente entende que aquela caixa feia tinha um presente tão bonito que só agora a gente reconhece o valor do presente. É verdade. Então, é uma nos questionamentos, né, de Esther, né? Mas a gente entende que é Deus controlando a história, né? Mesmo em meio a coisas que a gente moralmente não é aceitável, né? Eles falam sobre que o livro às vezes tem um tom de vingança e de violência, né? Mas aquilo que eu falei, né? Os judeus não iniciaram o ataque, eles receberam permissão para se defenderem. Agora imagina, você está na sua casa, um cara entra lá e quer matar sua esposa, seus filhos, você vai fazer nada? Não tem jeito, né, irmão? Então, eles estavam apenas reagindo, né? Então é isso. Eles também questionam a historicidade do livro. Não sei se... Eu não cheguei a ver se eles fazem esse questionamento aqui no nosso livro.
um dos questionamentos que ele escreve aqui, ó, é que como o livro de Esther poderia fazer parte da Bíblia se o nome de Deus não é mencionado, né? Aí a resposta que ele dá é que, embora o nome esteja ausente, Deus não está ausente, né? Então, e é verdade, embora o nome Deus não está ausente na narrativa do texto, você não vai encontrar o nome Deus em momento algum, mas Deus está presente o tempo todo, né? E vamos dizer, né? É muito parecido com a vida da gente, né? A gente não vê Deus o tempo todo, não ouve Deus a toda hora, né? Não é toda hora que o profeta acha nós, entendeu? E Deus está lá, Deus está trabalhando, né? Normal. Sabe o que eu aprendo toda vez que eu leio o livro de Esther, professor? Ele nos ensina a não espiritualizar tudo. Uhum. Agora a gente espiritualiza tudo. Sim. E ele ensina a gente não espiritualizar tudo. Ai, porque ou é Deus ou é o diabo. Toda hora a gente está espiritualizando essas duas coisas. E mais o diabo do que Deus. Dentro das igrejas tem mais pregado sobre anjo e diabo do que Deus. Outro questionamento que eles fazem é sobre a historicidade do livro. Porque na história dos persas, por exemplo, não aparece o nome da Esther. Você não vai encontrar essa rainha na história dos persas. O que a gente pode dizer sobre isso é que geralmente eles não colocavam mesmo o nome de mulheres nas histórias, principalmente quando você não era de descendência real. Então ela não era filha do rei, ela era a mulher do rei. E ela era de uma nação que nem era persa, ela era uma israelita, né? E naquela época, era só uma rainha? Era só uma rainha. Provavelmente ele tinha concubinas, né? Provavelmente sim, mas a rainha era uma só. Ela que tinha o posto de rainha. E o rei Xerxes I, que é o rei Assuero, ele é uma figura bem documentada na história, né? Então, não vejo problema nisso aí justamente por causa disso. Eles não tinham essa necessidade. Eles não... A mulher, né, gente, nesse período mais antigo, ela não era muito reconhecida, né? Principalmente numa figura como o rei, por exemplo, né? Então, os princípios que a gente pode aplicar para os dias de hoje. Providência de Deus. A providência de Deus está presente mesmo quando não vemos. Não é porque eu não estou vendo que Deus não está fazendo, entendeu? Então, assim como Deus agiu nos bastidores para salvar os judeus, Ele continua operando em nossa vida, mesmo quando parece estar em silêncio. Outra coisa que precisamos entender é que Ele usa pessoas comuns para cumprir o seu propósito. Ele usou uma jovem comum. Ela não tinha... Gente, Esther não era de família, sabe? Ela não era uma filha da descendência lá de Davi. Não, ela era uma jovem comum. Senhor, E desconhecida ainda, né? a gente fica pregando, mas eu estou vendo Jesus levantar eu e você como anjo para abençoar o outro, para servir o outro. E a gente Exatamente. já vai se abrir, vai descer um anjo com a espada flamejante aí e vai nos servir, não é assim? Exatamente. O Senhor levanta pessoas como anjo. E ela foi um instrumento, né, usado por Deus para livrar os povos. Vamos colocar ela como anjo da salvação, aquela catástrofe foi aquele povo, porque foi através Sim. da vida dela, do jejum dela, do posicionamento dela, Sim. embora que foi instruída pelo tio, né? Exatamente. Então é isso. E eu sempre acompanho minha pastora, ela sempre fala assim, não rejeita as pessoas que Deus levantou para te ajudar, porque quando você rejeita, o preço é muito alto, e às vezes você fica dizendo, levanta Deus, e Deus já levantou e você rejeitou. Não percebeu, né? Então Deus usa pessoas comuns para cumprir seus propósitos, inclusive a gente. Então, às vezes a gente pode falar assim, mas eu? Você. Então Deus usa pessoas comuns, desconhecidas, para cumprir os seus propósitos, né? Outro princípio, né? Coragem e fé. Coragem e fé são essenciais para enfrentar os desafios, né? Então Esther arriscou sua vida. É aquilo que eu falei, gente. Ela chegar no rei para conversar, ela estava colocando a vida dela em risco. Porque o rei podia falar assim, mas você não tem essa autoridade não, hein? Você está me desrespeitando. Mas ela colocou a sua vida em risco, ela teve coragem, ela creu em Deus, né? Que Deus poderia preservar a vida dela. E ela se apresentou diante do rei confiando que Deus estava no controle. Então nós também precisamos ter coragem, ter fé para enfrentar os nossos desafios.
E ela foi fiel, né? Ela foi fiel mesmo em tempos difíceis. E o tio dela também. Porque olha só, imagina, você foi vamos dizer, você foi sequestrado por uma outra nação. Você foi raptado da sua casa, você estava lá bonitinho, ele foi lá, pegou você, obrigado, e levou. Esse cara é seu inimigo, não é não? O cara entrou dentro da sua casa, dentro do seu país. E o Mordecai, ele viu, ele podia ter falado assim, eu não tenho nada com isso, irmão. Estão querendo matar o rei, que se vire para lá, de repente eu até vou sair beneficiado com isso aqui, né? Mas ele foi fiel ao rei. Ele se recusou a ver a situação que estava acontecendo, aquela trama que eles estavam fazendo contra o rei, e ele foi lá e denunciou. E outra coisa, ele não se curvou diante de Amã. Ele foi fiel a Deus, entendeu? Então nós também temos que ser fiéis, porque nos momentos de dificuldade é que nossa fé vai ser provada. É nesses momentos que a gente vai mostrar a diferença entre quem crê e quem não crê, quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Deixou de usar a situação como benefício próprio para benefício do rei. Para benefício do rei. E ele não tinha obrigação nenhuma disso, né? Então o livro de Esther, ele é um testemunho, né, do cuidado de Deus para com seu povo. E da forma como ele guia a história para cumprir os seus propósitos. Aquele dia eu até dei um exemplo com o Hélito aqui, né? Que Deus, ele cumpre os planos dele, a vontade dele, e ele não pede opinião de como vai ser, quando vai ser, entendeu? Ele só faz, ele faz da forma como ele quer. E embora o livro não mencione diretamente o nome de Deus, o livro nos ensina que ele está sempre presente, né? Agindo soberanamente para proteger o seu povo e garantir o seu plano redentivo. Então esse é o livro de Esther. Muito bom o livro de Esther, gente. Agora, vamos entrar nos livros poéticos. Vamos ver se tem alguma questão aí, né? A gente já responde, né? Vou ver aqui. Tem uma só. Esther, na página 90. Seu nome hebraico é Hadassah, que significa murta, nome de uma planta. E aí, verdadeiro? Verdade. Verdadeiro. A resposta está na página 87, lá no iniciozinho do texto. Os cativeiros assírio e babilônicos foram castigos bem merecidos por causa de seus pecados de guerra. E aí? O que vocês acham? Foi justo ou foi injusto? Onde que está essa resposta, hein? Gente, eu acho que é verdadeiro. Porque se a gente for ler o livro de Reis, por exemplo, né? E principalmente os profetas, você vai perceber o tempo todo Deus falando sobre isso, né? Que ele faria justiça, né? Eu acho que é verdadeiro. A terceira aí, o livro de Esther ensina que a segurança e a sobrevivência do povo judeu em meio aos gentios dependiam exclusivamente da ajuda que Deus lhe dava. Verdadeiro também. Eu acho que a última que é falsa aí, ó, o livro de Esther não mostra como a festa de Purim se originou. É exatamente o contrário, né? A festa de Purim se originou lá mesmo. Então vamos lá. Vamos dar início aí aos livros poéticos, né? Ou literatura de sabedoria. Então os livros poéticos, eles são aqueles que contêm poesia, provérbios, reflexões sobre a vida e a relação do ser humano com Deus. Então você vai ver isso, por exemplo, em Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria que vai falar sobre
sobre ensinamentos práticos para aplicação na vida cotidiana. Aí Eclesiastes já vai ser uma reflexão mais filosófica, né? Então, mas é sobre isso que fala os livros poéticos. Eles expressam sentimentos profundos, sabedoria prática e teológica, e são caracterizados pelos paralelismo hebraico. A gente vai entrar no significado desses termos, que é uma estrutura poética que estabelece relações entre as ideias, que é aquilo que eu estava falando. Por exemplo, Salmos, por exemplo, um verso tem relação com o outro, né? Então, ele não rima, mas ele tem relação com o que fala em cima, fala embaixo. Então, você vai ver isso o tempo todo. Os livros tradicionalmente classificados como poéticos são 5, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Jó vai explorar o problema do sofrimento humano e da justiça divina, que é um assunto muito, muito difícil. Então é um livro, eu gosto desses livros porque eles são honestos, entendeu? Porque às vezes a gente vê um pessoal apresentando um evangelho muito cor-de-rosa, entendeu? Com rosas e cor. E a vida da gente não é assim, gente. Pelo amor de Deus, a vida da gente não é assim. Você vai ler o livro de Jó, você fala assim, mas pelo amor de Deus, não tem lógica isso aqui, ué. O cara perdeu os filhos, 10 filhos num dia só. Entendeu? Então, o Jó, se você quiser aprender sobre o sofrimento humano e sobre a justiça de Deus, leia Jó. É o cafezinho sem açúcar, tá? Que eu brinco com vocês, é o Jó. Salmo já é orações e cânticos, né? Então, por exemplo, você vai ver, alguns salmos de celebração, de adoração, mas você vai ver outros salmos já é de oração, de desespero, o cara orando a Deus ali, pedindo a Deus misericórdia, né? Então, se você quer aprender a orar, leia Salmos. Se você quer aprender a adorar a Deus, leia os Salmos. Provérbios é coisa prática da vida, né? Fala de tudo, Provérbios fala de tudo que você imaginar. Eclesiastes fala sobre o sentido da vida e a efemeridade das coisas, né? Então, Salomão vai apresentar as vaidades da vida, né? Ele vai dizer que é tudo vaidade. Então, é uma reflexão filosófica. Cantares de Salomão é uma poesia lírica e que exalta o amor conjugal. Aí tem gente que vai falar assim, mas Cantares de Salomão fala sobre a relação de Jesus com a igreja. Não é. Se você ler Cantares de Salomão, você vai ver uma relação conjugal entre um homem e uma mulher. Entendeu? Inclusive no ato sexual. Então, é disso que fala Cantares de Salomão. Por isso que a Bíblia é um livro completo. Ele fala de tudo, irmão. Fala de sexo, fala de dinheiro, fala de sofrimento, fala de tudo. E, além desses, parte de outros livros bíblicos também contém poesias, como os profetas, por exemplo, Isaías tem poesia, né? E alguns trechos do Pentateuco. Por exemplo, no Pentateuco tem a canção que Miriam faz quando eles saem do exílio lá do Egito, né? Então é uma poesia, você vê ali que é bem rimadinho e tal. Então é isso que são os livros poéticos. O que é o paralelismo hebraico, né? A poesia hebraica, ela não segue as rimas ou métricas rígidas, por exemplo, como tem nas nossas poesias. Por exemplo, você vai ver uma poesia de algum autor famoso aí, você vai ver o verso de cima rimando com o de baixo ou no final da estrofe, né? A rima, a poesia hebraica não tem muito isso, não. Ela não tem rima. Você pode ler lá Salmos, por exemplo, não tem rima. Mas ela tem o verso de cima está falando a mesma coisa que o de baixo. Você pode perceber que é o mesmo assunto. Mas ele usa um recurso literário chamado de paralelismo. Por isso paralelismo. É duas linhas paralelas, né? Que envolve a repetição ou contraste das ideias. Aí tem 4 tipos de paralelismo. Está no livro, então é bom prestar atenção nisso aí. Pode ser que caia na prova. Paralelismo sinônimo.
quando ocorre a segunda linha do verso repetir a ideia da primeira, com palavras diferentes. Então, um exemplo, por exemplo, é o Salmo 19, versículo 1, verso 1. Olha como é que está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de sua mão. Então, os céus proclamam e o firmamento anuncia. É a mesma coisa, só que está falando em palavras diferentes. Está vendo? Então, isso é um paralelismo sinônimo. Então, quando o verso repete a mesma informação da de cima, é um paralelismo sinônimo. Aí tem o paralelismo antitético, que é quando a segunda linha ela expressa uma ideia oposta da primeira, criando contraste. Então, por exemplo, Salmo 1,6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Está vendo? Então, o do justo Deus conhece, o do ímpio vai perecer. Então, é um contraste. Uma coisa, aqui em cima acontece uma coisa, aqui embaixo acontece outra coisa. Mas é um paralelismo. É a mesma ideia, porém caminhando um para lá e um para cá. Mas é a mesma ideia. Paralelismo sintético. A segunda linha complementa ou desenvolve a ideia da primeira. Exemplo, Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de tua renda. Então você percebe que o verso de baixo, ele complementou o de cima. Honra o Senhor com os teus bens. Ele podia ter parado aí, mas ele vai continuar. E com as primícias de toda a sua renda. Não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mas ele está complementando. Por quê? Porque isso fica poeticamente, esteticamente bonito, né? Essa forma de escrever. Então você percebe que a linha expande a primeira, né? A segunda linha ela expande a primeira linha. E aí o quarto paralelismo é o climático ou gradual, né? Cada linha adiciona algo à anterior, criando uma progressão de ideias. Então olha para você ver, Salmo 29, do verso 1 ao 2. Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos, dai ao Senhor glória e força. Ele tá repetindo o que ele disse em cima. Dai ao Senhor, mas dá o quê? Glória e força. Dai ao Senhor, ele está continuando. Glória devida ao seu nome. Ele já falou para dar glória, mas ele está repetindo. Glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ou seja, ele dá um aumento, uma ênfase na adoração. Mas ele está dizendo a mesma coisa. Dai ao Senhor, dá o quê? Glória e força. Dai ao Senhor glória ao seu nome. Adorai ao Senhor a beleza. Então ele podia ter parado lá no segundo estrofe ali, mas ele continuou, entendeu? Então esse é o paralelismo gradual ou climático. Ele vai continuando, entendeu? Ele vai aprofundando. Mas ele está dizendo a mesma coisa. A sabedoria na cultura hebraica não era apenas um conhecimento teórico, isso que a gente tem que entender. Sabedoria, quando a Bíblia fala de sabedoria, não é apenas conhecimento teórico. Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do meu sogro. Meu sogro tem muita sabedoria e pouco conhecimento. Pouco conhecimento teórico. Quase não sabe ler, quase não sabe escrever. Mas você senta com ele, irmão, para conversar, é uma aula que pós-graduado não tem para te dar. Isso é o quê? Sabedoria. O que é sabedoria? É uma habilidade prática para viver bem. Moço, meu sogro não reclama de nada, irmão. Ele vive de boa demais, tranquilo, levanta às 5 horas da manhã, lê a biblinha dele, ora e deita no sofá e dorme de novo, tranquilo. Não reclama de nada, tranquilo, satisfeito. Desenvolveu a habilidade de viver bem. Aí você vai conversar com ele sobre o que ele fez para isso, ele às vezes não sabe nem te explicar. Mas ele desenvolveu essa habilidade. Isso é sabedoria. E aí a gente que tem muito conhecimento, que faz faculdade, está sendo atendido por psicólogo e tomando remédio. Entendeu? Por quê? Tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. Então a sabedoria bíblica, ela não é apenas conhecimento. É também, mas não é apenas. É como você aplica esse conhecimento. A sabedoria era vista como temor ao Senhor. Então tem muita gente que
tem conhecimento, mas não tem temor ao Senhor. E temor ao Senhor não é medo de Deus. É que o verdadeiro conhecimento, ele começa com reverência a Deus. Prática da justiça. Ou seja, a sabedoria, ela não é apenas intelectual, mas ela se manifesta na sua conduta diária. Então não adianta eu saber muito. O que adianta eu saber que é errado roubar e roubar? Entendeu? Eu só sei que é errado, mas eu estou fazendo. Tem muita gente que sabe o que é errado, que sabe o que é pecado, mas continua fazendo. Por quê? Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Observação da criação e da experiência humana. A gente perdeu isso, gente. Quem mora na cidade, principalmente, a gente não observa mais a criação. Não tem mato, não tem. Só vê prédio, cimento e asfalto. A sabedoria faz isso. Por exemplo, quando você vai ver os Salmos, por exemplo, os céus proclamam a glória de Deus. O cara está olhando para o céu, é por isso que ele está escrevendo. Ele está vendo o céu, é por isso que ele está escrevendo isso. O cara está tendo essa inspiração da onde? É porque ele está vendo o céu. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente não tem, né? Essa observação, a vida, a criação. E os sábios hebreus, eles observavam a vida e extraíam lições disso, né? Então, por exemplo, se você vai ver as parábolas que Jesus contava, é coisa que o povo vivia no cotidiano. Fala dos animais, fala da onde o povo morava. Então você percebe que é uma observação, né, da criação. E ela era passada de geração em geração. Obrigado, viu, Rosana? Ela era passada de geração em geração. E a gente tem dificuldade hoje, né, gente, de passar os ensinamentos que a gente adquiriu para a próxima geração. Hoje em dia os meninos estão mais inteligentes que nós, né? E eles não querem saber, eles não querem aprender com nós. Então, mas eles conseguiam, né? A sabedoria era essencial para os governantes, sacerdotes e líderes. E também para o povo comum que buscava viver com prudência. A história da sabedoria inclui textos que ensinam princípios práticos para a vida e refletem sobre questões existenciais e teológicas, que a gente já falou, né? Jó fala sobre o sofrimento, a soberania de Deus. Provérbios, ensinamentos curtos e práticos para viver bem. Eclesiastes, reflexões filosóficas sobre a vaidade da vida. Cantares de Salomão exalta o amor e o casamento. Essa literatura, ela apresenta justiça retributiva, ela apresenta o problema do sofrimento, ela apresenta a busca pelo significado da vida e o amor e a sexualidade no plano de Deus. Por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de entender essa questão, por exemplo, da justiça retributiva. Eu achava que não existia isso, mas existe, gente. A bênção de Deus está atrelada à obediência. Não tem como. Não tem como. A Bíblia todo momento está falando sobre isso. A sua salvação, ela não é condicionada às suas obras, mas a bênção de Deus é. Não tem como. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque existe o evangelho da prosperidade, né? Da teologia da prosperidade. Esse evangelho é falso, porque lá você compra Deus. Mas a palavra de Deus nos apresenta um Deus que retribui os seus filhos fiéis. Porque imagina, eu vivo de qualquer jeito e a irmã Selma é fiel a Deus. Aí eu vou ter a mesma recompensa que ela? Não tem como. Então existe sim uma justiça retributiva. E uma coisa que a gente... Acho que nós não mais, né? Mas o pessoal mais antigo tinha muito esse tabu sobre a sexualidade, né? Cara, a sexualidade faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Se trabalhar na Deus igual a gente trabalha numa empresa e tem regra. Uhum. É como se nós temos que cumprir a regra de Deus. Porque vamos supor, tem tantos benefícios, mas se eu faltar, eu perco os benefícios. Então, Sim. se eu desobedeço a ordem de Deus, eu Com vou certeza. perder aquilo, né? Eu
poder do Salmo, mas não é no Salmo que está o poder, é no Deus do Salmo. Só que para viver as promessas do Salmo 91, porque ali, o Salmo 91 ele é recheado de promessas, mas ele está lá colocando as promessas, ele está colocando a regra. Sim. Vem a promessa e vem a regra. E eu tenho que cumprir a regra. Mas naquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Só que eu vou ter que cumprir essa regra para mim descansar. Só descansa na sombra quem habita No esconderijo. Então, assim, Exatamente. extraordinário demais. Então vamos começar fazendo a análise de Jó, né? Lá na página, a partir da página 90 e alguma coisa, né? (115). O livro de Jó é uma das obras mais... Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu vou falando aqui porque nós temos muito conteúdo para falar hoje ainda. Ai, ai. O livro de Jó, ele é uma das obras mais profundas da literatura sapiencial e poética da Bíblia. Eu acho que uma das... Sem sombra de dúvida. Jó é uma coisa absurda. O que a gente aprende lendo Jó. Ele aborda a questão do sofrimento humano e da justiça de Deus e a limitação da compreensão humana diante da soberania e da sabedoria de Deus. Porque a gente, no nosso entendimento, aquele homem não merecia viver aquilo que ele viveu. E mais uma vez, a gente tem que entender que Deus é soberano. E Deus queria ensinar algo tanto para ele, tanto para quem fosse conhecer aquela história. Então a gente tem essa limitação de compreensão. Por que aconteceu isso? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Quem viu aqui, recentemente, aquele nenenzinho que foi esquecido no carro? Gente, a gente entende aquilo lá? Aquilo é uma tragédia, pelo amor de Deus, velho. Quem que vai explicar? Tipo assim, cara, como que a pessoa esquece? Eu fico me colocando no lugar da mulher, tipo assim, como que esquece? Não tem explicação aquilo lá. Já saiu para fazer especificamente aquilo. Não tem explicação para aquilo lá. Então, assim, assim como a história de Jó. A Bíblia apresenta uma história de que Satanás vai em encontro com Deus e fala assim, ó, tá vendo o seu Jó? Aí Deus fala, ó, tá vendo meu servo Jó? Ele é um homem bom e se afasta do mal. É Deus que fala isso, viu? Oxalá se Deus falasse de nós, né? Ele dá uma provocada mesmo. Tá vendo lá, meu filho? Ele é um homem bom. Aí o que o diabo faz? Ah, mas ele só é fiel porque ele é rico, porque o Senhor abençoa ele. E aí Deus dá uma legalidade para o diabo em tocar em tudo, menos nele. E aí você fala assim, meu irmão, mas esse homem era fiel. Esse homem era bom e esse homem, ele se afastava do mal. Mas Deus quis, né? E quando Deus quer, irmão, não tem quem que explica. Aí é onde eu falo para você que é a questão da compreensão. E aí, quando Jó vai questionar Deus sobre isso, a resposta é avassaladora. Ele fala assim, quem é você? Onde você estava quando eu estava criando o universo? A resposta de Deus para Jó é desse jeito. E aí ele tem a compreensão de que realmente Deus é soberano, Deus guia a história e Ele é o meu Redentor. E eu sei que Ele vive. Então essa é a lição. Só que a gente não entende, a gente tem dificuldade de compreender. Por isso que Jó, inclusive, o livro de Jó, ele é estudado por filósofos, por pessoas que nem crêem na fé cristã, por causa desse dilema do sofrimento humano. Ele é o primeiro livro escrito da Bíblia, tá, gente? Na cronologia da Escritura, ele vem antes de Gênesis. Inclusive, existem algumas pessoas que acham que foi até Moisés que escreveu esse livro. Por que a gente tem essa certeza de que ele foi escrito nesse período? A gente não tem a certeza de que foi Moisés, porque a gente não sabe, né? O autor de Jó também é desconhecido. Mas porque, por exemplo, por que ele era rico? Porque ele tinha muito gado. Quem era rico na época
de Moisés era quem? Quem tinha muito gado, não tinha dinheiro. Então ele tinha muita terra e ele tinha muito gado. Então era isso que fazia dele rico. Então, assim, algumas características do livro, do porquê que Jó fazia sacrifício para os filhos. Quem que fazia sacrifício não era, por exemplo, Abraão fazia sacrifício. Não era? Então, a gente percebe ali um período patriarcal mesmo ali, desse período. Então, a gente crê, realmente, o livro de Jó, ele foi escrito nesse período, só que a gente não tem a informação correta de quem é o autor. Mas, algumas tradições sugerem que seja Moisés. Então, mais uma vez, aquela pegadinha lá. O autor do livro é desconhecido, porém, algumas tradições sugerem que foi Moisés. Entendeu? É igual o Salmo 91, nos afirma que foi Moisés, mas o autor é desconhecido. Exatamente. Então, o principal propósito, né, é explorar a relação entre o sofrimento da gente, do ser humano, e a justiça de Deus, diferente da visão simplista da retribuição imediata. Então, se eu sou bom, eu sou abençoado sempre. Ela não tem essa visão simplista. O homem era bom, o homem desviava do mal, e ele passou por provação. E a provação do Jó, irmão, Deus me livre, hein? O livro também ensina sobre a sabedoria de Deus, dela estar além da nossa compreensão, né? Então, por exemplo, lá no entre o capítulo 38 e o 42, vai falar sobre isso, sobre a sabedoria de Deus estar além da nossa compreensão. O sofrimento pode ter um propósito maior, mesmo quando não o entendemos. Eu sempre tenho essa visão. Quando eu estou passando alguma dificuldade, eu paro e penso, o que Deus está querendo me ensinar? Porque tem gente que quando está sofrendo, por que Deus, tal, não sei o quê? Não, Deus é mal comigo e não sei o quê. Irmão, para, respira, pergunta para o Senhor. Tenta entender o que está acontecendo. Às vezes você está precisando de melhorar em alguma área da sua vida. Entendeu? Então a gente tem que tentar entender que o sofrimento tem um propósito, né? E a fé genuína não depende das bênçãos materiais. Porque a argumentação do diabo foi, ele é fiel porque o Senhor o abençoa financeiramente. Porque ele é próspero. Então, essa era a condição que o Satanás acreditava que a fidelidade de Jó estava condicionada. Só que Jó prova para o diabo que ele era fiel a Deus por causa de Deus. Então, irmão, quando a gente estiver sofrendo, a gente precisa mostrar para o capeta que nós é fiel a Deus, mesmo quando a gente está sofrendo, porque a gente não é fiel a Deus pelo que Ele nos dá. Entendeu? Então Jó escreveu essa história, né? Esse legado para a gente. Como eu estava dizendo, algumas referências que a gente tem com relação à questão da escrita, né? Por exemplo, não tem referência à lei de Moisés. Então a gente entende que pode ser antes da lei de Moisés. Por isso que a gente entende desse período, né? A riqueza de Jó é medida em gados, né, e servos, como na época dos pais, dos patriarcas. E o papel do pai como sacerdote da família, oferecendo sacrifício, que ele faz isso lá no versículo 5 do capítulo 1. Isso indica eventos que podem ter ocorrido por volta de 2000 a 1500 a.C. Tá bom? Então aí tem o esboço do livro. Provação de Jó no capítulo 1 e capítulo 2. Jó é apresentado como um homem íntegro e temente a Deus. Satanás desafia a fidelidade de Jó e Deus permite que ele seja testado. Jó perde seus filhos, seus bens, sua saúde. Tudo aí no capítulo 1 e no capítulo 2. O PT que acontece tudo aí. 3 amigos vêm consolá-lo, né? Eles vêm consolar ele, mas vêm questionar ele. Que pecado que você cometeu, meu amigo? Confessa aí para nós. Porque não tem esse povo, né? Quando você está na ruim, você... E não tem jeito. E não tem jeito. Qualquer coisa tem um crente para falar que você está em pecado. De onde foi que esse povo tirou isso? Que só acontece coisa ruim quando está em pecado. Porque eu já procurei na Bíblia de todo jeito para entender essa pregação. E essa fala do povo não entendi. Um dia a irmã falou, irmã, você traiu o seu marido, que ele disse aqui, ó,
Olha aí. Eu também, tipo, eu não... Você escuta tudo quando é trem. Não, crente, não é mesmo. Não, do crente não, né? Mas isso é uma visão simplista da teologia retributiva, aqui que a gente falou no início aqui, né? Eles tinham essa visão. Essa eu não coloco. Eu faço bem e sou abençoado. Se eu peco, eu sou Eu amaldiçoado. preciso me converter de verdade. Eu acho que eu não sou convertida, não. Não, gente, é de verdade. Tem hora que eu falo assim, Deus me converte, porque eu não sou convertida, Jesus. Mas assim, uma coisa que a gente precisa entender, e a gente vai aprender com Jó, é que Jó não respondeu à altura, né? Ele recebeu as acusações e ele falou, gente, eu não estou em pecado. Ele respondeu, mas ele não respondeu brigando com eles. Ele respondeu, gente, eu não estou em pecado, eu não sei explicar para vocês o que está acontecendo, porque tem horas que a gente não tem a resposta. Gente, eu não sei o porquê, igual você perdeu sua filha. Você tem a explicação? Não tem, uai. Então, essa foi a posição dele. E no final, ele ainda ora pelos seus amigos. Não, e no final ele ora e o Senhor prospera ele de novo. Quando Jó orou para os seus amigos, o Senhor tornou próspero de novo. Os amigos sem vergonha ainda. Pra você Se ver. a gente fosse olhar por essa linha, quando eu não conhecia a palavra, que eu vi alguém morrendo, quando criança, eu falava assim, Deus, por que essa criança morreu? Porque ele não sabe nem o que é pecado. Exatamente. Se tudo que tu faz é para cobrar o pecado da vida do ser humano, então por que essa criança está passando por... Eu questionava Deus. Eu não conhecia a palavra, porque o povo atribui tudo a pecado. E assim, ó, no livro de Jó, fica do capítulo 3 até o 27, os amigos dele, ó. Só no lombo. Só no pecado. E ele argumentando, e ele contesta, declara sua inocência, né? No capítulo 28 tem um discurso de sabedoria. Eu tenho que desenvolver esse domínio próprio de Ló. Eu tenho que desenvolver esse domínio próprio de Ló. Aí é domínio próprio. Aí é um atributo do fruto Do Espírito. Eu tenho um nome próprio excelente por dentro, é por fora. E aí no capítulo 28, ele tem um discurso de sabedoria. Olha para você ver, ele sofreu, ele estava sofrendo, ele foi acusado, e disso surgiu um discurso de sabedoria. O capítulo 28 é onde ele reconhece a verdadeira sabedoria e que ela vem de Deus. Do capítulo 29 ao 31, ele faz a sua defesa final. Aí no capítulo do 32 ao 37, o discurso de Eliú. Ô, povo que gosta de falar, menino, ó. Um jovem amigo, é o mais novo deles e ele quer ensinar ainda. É aqui que nós estávamos falando, os novos estão achando que está sabendo de tudo. E ele repreende o Jó. Gente, Jó era um cara maduro, entendeu? Sei lá, poderia ter aí seus, sei lá, 50, 60 anos. Mostra que ele é um cara maduro, deve ter passado por tudo isso, né? O quê? Eu tô lembrando assim que eu fui comigo. Aí a pregadora desceu do público e mandou a irmã se consertar, né? Ela falou assim, irmã, qual é meu pecado? Ela disse assim, irmã, Deus. Meu Deus. Irmã, Deus não tá mandando eu revelar, não, porque Deus e você sabe. Aí eu fico falando assim, Jesus, como que o povo responsabiliza Deus por a vontade da carne? Porque se Deus fala, ele fala, gente. Fala mesmo. Aí eu falei, eu quero que essa mulher venha falar comigo que ela vai cair do cavalo, tem que ir. E aí, do final do livro, aí, do capítulo 38 até o 42, é a resposta de Deus e a restauração de Jó, né? Então, Deus responde Jó no meio de um redemoinho. São 3 capítulos de resposta. 4 capítulos, né? 38, 39, 40 e 41. E no capítulo 42, Jó se arrepende e é restaurado. Deus repreende os amigos de Jó e Jó intercede por eles e Deus o restaura, dando-lhe o dobro do que possuía. Então, se ele tinha 10 meninos, ele teve 20. Com a mesma mulher, tá, gente? É forte, hein? Quando a gente vê essa passagem de Jó, essa intercessão de Jó com os amigos dele, eu sempre atribuo o Salmo 51, 17. Quanto que é poderoso você praticar o que está ali naquele versículo 17. Verdade. Porque aqui Jó prova isso, que ele tinha um coração branco e contrito e um espírito aquebrantado. Porque se não tiver, faz aqui nem os crentes de hoje. Deixa a espada de Jeová. Mata, Jesus faz justiça. Então, a gente conclui
que, na verdade, Deus não respondeu a Jó. Deus respondeu a si mesmo. Essa é que é a verdade. Porque, na verdade, ele que deu a legalidade para aquilo, né? Então, ele estava dando a resposta a si mesmo. Eu que controlo a história, eu faço a minha vontade e eu não devo satisfação para ninguém. Nem para quem está sofrendo, nem para quem está acusando. E eu acho que é assim como a gente, que na Terra tem coisa que você não quer dar resposta para a pessoa. É, exatamente. Deus também é assim. Tem Exatamente. coisa que está além do nosso entendimento. Acho que ele pensa assim, vou perder meu tempo te explicando. E eu acho também que muitas das vezes Deus não dá a resposta para a gente, porque senão a gente fica muito autossuficiente, né? A gente sabe de tudo, aí. Não depende de Deus mais, eu sei de tudo. Então, tem coisas que Deus não responde mesmo. E a questão do sofrimento é uma delas, né? O porquê do sofrimento, por que acontece determinadas coisas, não tem resposta. Irmão, segue o bonde. Então, agora, o livro de Salmos. O livro de Salmos, ele é uma das porções mais amadas das Escrituras, sendo o maior livro da Bíblia e um dos mais citados no Novo Testamento. Ele contém orações, louvores, lamentações e expressões de confiança em Deus, refletindo a experiência humana diante do Criador. Então, tipo assim, tem gente que fala assim, mas eu não posso questionar Deus, eu não posso perguntar, eu não posso lamentar. Pode. Inclusive, se você ler o Salmo, você vai ver muitos salmistas lamentando. Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai se esquecer de mim ou não se lembrar de mim? Então, assim, você vê o tempo todo isso, né? Oração, louvor, lamentação, expressão de confiança. Então, os salmos, eles eram usados no culto de Israel para expressar gratidão e exaltar, né, o senhorio de Deus. Ensino teológico, né, o propósito do livro é de apresentar um ensino teológico que revela verdades sobre o caráter de Deus, sua fidelidade, justiça e misericórdia. É muito engraçado, tem muito salmo que o salmista está em cima falando, Senhor, o meu inimigo, papai, no final, glória a Deus, porque o Senhor... Então, tipo assim, ao mesmo tempo é muito interessante, né? Que mostra, né, a fidelidade de Deus, a misericórdia, a justiça de Deus o tempo todo. Consolo e esperança. Muitos salmos oferecem palavras de encorajamento para os tempos de dificuldade e sofrimento. Profecias messiânicas, exemplo, Salmo 22, 110, né, sobre profecias sobre Cristo. Autor e data. Como é um compilado de textos, então esse livro ele foi composto ao longo de cerca de 1000 anos. Lá desde a época de Moisés até o período pós-exílio, por volta ali de 500 a.C. Então, alguns autores que a gente tem ciência de que foi ele que escreveu. Davi escreveu 73 salmos, Os filhos de Corá escreveram 12, Asaf escreveu 12, Salomão escreveu 2, Moisés escreveu 1, e existe alguns que são anônimos, que a gente não sabe quem que escreveu, né, que não tem autoria específica. Então, por exemplo, de 1 a 41, Salmo de Davi. ênfase na adoração pessoal e na confiança em Deus. Por exemplo, Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, confiança em Deus, né? 42 a 72, oração e reinado messiânico. Muitos salmos falam do sofrimento e anseio pela presença de Deus. Por exemplo, Salmo 42, 1. Assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. Então, você vê ali o tempo todo isso. Na verdade, o Salmo ele é dividido por livro, né? Ele é dividido em 5 livros, né? Então, esse é o livro 1, o livro 2, o livro 3 é do 73 ao 89, que é uma oração nacional e uma crise espiritual ali acontecendo, contém lamentações, clamores pelo povo. Então, por exemplo, 73, ele vai dizer, os ímpios prosperam, mas Deus é minha herança. Ao mesmo tempo, tá vendo? Tá vendo ali uma crise, né?
ao mesmo tempo que Deus é minha herança, eu estou lamentando a Deus porque os ímpios estão prosperando. Então a gente passa por esses momentos de crise na vida da gente, né? Então o Salmo também tem isso. O livro 4 é do 90 ao 106, e aí exalta a soberania de Deus, fala sobre a eternidade e sobre a soberania de Deus. E o livro 5, que é do 107 ao 150, louvor e gratidão. Então contém hinos de ação de graça, salmos de exaltação a Deus. Então, por exemplo, às vezes você recebeu uma oportunidade de fazer a leitura bíblica no início do culto. Você não sabe o que ler? Pega isso aqui, irmão, você vai saber, ó, aqui vai falar sobre isso, sobre aquilo. Pega ali e faz da leitura. Principais objeções, né? Aí eles vão falar que existem orações que parecem violentas e negativas. Por exemplo, Salmo 137, 9. Feliz aquele que pegar os teus filhos e os despedaçar contra a pedra. Ele está dizendo isso para os inimigos, né? Aí você pensa, meu Deus, né? Cara, mas esses salmos refletem um clamor. A pessoa está clamando a Deus. Não quer dizer que Deus vai fazer aquilo ou que Ele vai fazer aquilo, mas Ele está... Gente, vamos ser sinceros. Quem não orou e não pediu uma coisa dessa? Senhor, aquele fulano ali, tem misericórdia. É isso aqui, ele tá indignado. Ele está indignado com os seus inimigos. Então, é aquilo que a gente está falando. Tem muitos que são crises ali, né? Que são... a pessoa está passando por uma dificuldade muito, muito árdua e ele ora assim, dessa forma. Princípios que a gente precisa entender para aplicar nos dias de hoje. Importância da adoração sincera. Então eu prefiro um cara que ora desse jeito aqui, ó, mas ele está rasgando o coração para Deus. Senhor, eu estou morrendo de raiva daquele cara lá. Ele me fechou no trânsito, sei lá, ele falou isso para mim. Ele está sendo sincero. Porque não adianta você esconder, Deus está vendo, né? Então, o Salmo mostra isso, cara, você tem que ser sincero na presença de Deus, é isso que Deus deseja, né? E ele ensina que a adoração, ela envolve todo o nosso ser, mente, emoções e vontade. Então não adianta você forçar a barra, você tem que querer, você tem que fazer as coisas com intenção, né? Exemplo, Salmo 34:1, louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Gente, vamos ser sinceros. O louvor está continuamente na nossa boca? Se a gente não... A gente tem que vigiar, né? A gente tem que querer isso, a gente tem que desejar isso. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade ali, irritado. Tem que lembrar, né, sobre isso. Confiar em Deus em tempos difíceis, né? Davi escreveu muitos salmos em meio a crises, né? Mostrando que podemos confiar em Deus mesmo nas tribulações. Deus é soberano sobre todas as coisas, fala sobre isso, fala sobre a esperança messiânica em Cristo. Por exemplo, Salmo 110, verso 1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aqui ele está, Senhor, disse o Senhor, com S maiúsculo, ao meu Senhor, com S maiúsculo. Aqui é Deus falando para Jesus. Assenta-te à minha direita. Entendeu? Então isso é o quê? É um salmo messiânico. Eles apontam para o reinado de Cristo. Então, quem vai sentar à direita do Deus Pai? O Deus Filho. Ele que vai reinar, ele que vai ter o reinado que não acaba. Então, por exemplo, o livro de Salmo é um manual de adoração. Ele ensina como louvar, como clamar, como confiar e como esperar. E ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus é digno de toda a nossa adoração. Por exemplo, Salmo 156 vai dizer, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não é quem tem motivo, não, é quem tem fôlego. Então, ele é digno da nossa adoração. Eu, inclusive, aconselho vocês colocarem o Salmo no devocional de vocês. Eu estou lendo o Novo Testamento. Põe um Salmo lá. Você lê lá um capítulo do Novo Testamento, lê um Salmo. Entendeu? Porque é muito bom. Então, eu aconselho colocar o livro de Salmos no devocional de vocês.
Então o Salmo fala sobre adoração, sobre orar, sobre confiar, sobre clamar, sobre esperar em Deus. É isso que Salmos vai dizer. O livro de Provérbios já vai ter uma outra abordagem. Você já não vai chorar, você não vai emocionar, você não vai sentir aquele arrepio quando a gente ouve um worship, entendeu? O Provérbios não, irmão. O Provérbios é no lombo, ó. Por quê? Porque ele contém princípios práticos da vida, né? Você descobre que você não é nem metade do que a gente Que deveria ser, né? Aí você lê lá um trecho e fala, não, faz tudo ao contrário. Então fala sobre uma vida sábia, uma vida piedosa. Ele ensina que a verdadeira sabedoria começa com o temor ao Senhor e se manifesta em todas as áreas da nossa vida, incluindo relacionamentos, trabalho, finanças e caráter. Eu acho que o doutor da Bíblia que eu mais leio é Salmo e Provérbios. Sei que quase tudo é decorado. Propósito do livro: fornecer sabedoria prática para uma vida justa e piedosa. Então, ó um exemplo. O capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor, então começa pelo temor do Senhor. É o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os objetivos do livro incluem instruir os jovens, né? E inexperientes na sabedoria. Então, por exemplo, Provérbios no capítulo 1, versículo 4, que é o próprio rei Davi, né? Falando com o Salomão, orientando ele. Orientar líderes e governantes na justiça, capítulo 8. Mostrar a diferença entre a vida dos sábios e a dos tolos, capítulo 10 ao 15. Incentivar uma vida piedosa no temor ao Senhor, aí está no capítulo 3 também, né? O autor é atribuído ao rei Salomão, então ele vai escrever coisas que o pai dele falou para ele, muitas das vezes. Então esse livro é atribuído a ele. No entanto, outros autores também contribuíram. Por exemplo, Provérbios 25 ao 29 foram os homens de Ezequias. Capítulo 30, Agur. E o capítulo 31, rei Lemuel, que possivelmente escreveu conselhos de sua mãe. Então, mas assim, a maioria do livro foi escrito por Salomão, tá bom? A data: os Provérbios de Salomão foram escritos por volta do século 5, do século 10 a.C., durante o seu reinado mesmo, ele já estava escrevendo, porque tem ali, principalmente no início, ali tem alguns conselhos de Davi, e a compilação final pode ter ocorrido durante o reinado de Ezequias, que lá mais para frente, 715 a 686 a.C. Eu vou passar esse resumo que eu fiz para vocês, que facilita depois, tá? Depois vocês me pagam Eu, inclusive, tenho que mandar da aula 2, né? Que eu não mandei ainda. O esboço, né? Provérbios de Salomão, mais ou menos, introdução e chamada à sabedoria, né? Do 1 ao 9. Temor ao Senhor, que é o fundamento da sabedoria. Sabedoria personificada como uma mulher clamando nas ruas. Eu gosto muito desse texto, né? Ele fala que a sabedoria está clamando nas ruas, né? Pelas ruas. Provérbios de Salomão, do 10 ao 22. Palavras dos sábios. Aí, nos Provérbios de Salomão aí, ele vai falar sobre justiça versus perversidade, preguiça versus diligência, disciplina versus rebeldia, riqueza versus pobreza. Por exemplo, capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então ele está ensinando aí sobre riqueza, né? E se é a riqueza do Senhor, não traz desgosto, entendeu? Então isso pode ser uma característica, dependendo de você estar passando por alguma coisa, pegou um dinheiro ali, mas talvez não é do Senhor, né? Não é Deus que proveu aquilo para você, aquilo vai te trazer inquietação. Se foi Deus, vai trazer paz, entendeu? Isso é uma característica para a gente levar para a nossa vida. Não, peraí, esse negócio que eu estou fazendo aqui está me trazendo inquietação, então vamos orar a Deus, vamos perguntar, de repente, né? Então isso
É um princípio que a gente aprende em Provérbios, né? Do capítulo 22 ao 24, ele vai falar sobre advertências contra a injustiça, contra a embriaguez. Então, você vai percebendo que ele vai falando sobre tudo, irmão. Tem mais Provérbios de Salomão, do 25 ao 29. Inclui aí conselhos para governantes e líderes. Eu acho que os governantes do nosso Brasilzão não estão lendo Provérbios, né? Então aí tem conselhos aos governantes, né? Reflexões sobre humildade, né? Com o capítulo 30, que foi as palavras de Agur. Sobre a ordem na criação. Por exemplo, Lemuel escreveu sobre liderança justa no capítulo 31. E no capítulo 31, do 10 ao 31, do versículo, né? Do 10 ao 31, um modelo de sabedoria e piedade, aí já é um modelo de mulher, né? Retrato da mulher virtuosa, né? Que também está aí nessa parte. Bateu nos homens, o livro todo, né? Tem que ter pelo menos um capítulozinho aí, né? Provérbios, ele vai falar, vai ter algumas objeções, né? Tem alguns que falam, promete prosperidade, mas nem sempre os justos prosperam. Algumas passagens parecem indicar que os justos sempre terão sucesso e os ímpios fracassarão. Por exemplo, Provérbios 15:6. Na casa do justo há grande tesouro, mas nos lucros do perverso há perturbação. Mas se você perceber, não é que o injusto, o perverso, ele não vai prosperar. É que ele vai ser perturbado, né? E ele é perturbado mesmo. Você pode... Quem não é justo, irmão, a não ser que tenha um coraçãozinho de pedra, né? Quem faz as coisas injustas, ele tem a acusação da consciência. E isso causa perturbação, né? Então... Cheio de mania, meu Deus do céu, nunca vi ter mania. No geral, né? Os provérbios são princípios, não promessas. Então, tem uma regra, você tem que seguir aquilo ali. Não está prometendo que ao fazer você terá, né? Mas, aquilo que a gente disse, né? A bênção de Deus está, sim, condicionada à nossa obediência. O livro parece, às vezes, simplista, né? Os sábios prosperam, o tolo fracassa. Mas isso é gente que lê de forma superficial, não para refletir no texto, não lê um comentário, entendeu? Lê com pressa, parece que está com preguiça. A Bíblia não pode ter preguiça para ler, entendeu? Eu até disse aqui na aula passada, né, que teve uma vez que eu li o Novo Testamento, eu li o capítulo 7 vezes no dia, durante uma semana, o mesmo capítulo. Então eu li 49 vezes o mesmo capítulo. Então não pode ter preguiça de ler, entendeu? Eu também vejo assim que quando a gente está lá no livro de Provérbios, ele não fala não só da prosperidade financeira, não, ele também fala da paz. Isso também atribui a paz. Com certeza. Só que atribui a prosperidade, não é? Sim. Porque tem pessoas que ele não tem dinheiro nenhum, mas na casa dele é como se tivesse, porque tem paz. Tem paz, exatamente. Tem paz. Uma casa que tem prosperidade de paz, irmão. Você dorme no chão e você sai de lá querendo voltar. Agora você vai numa casa que não tem paz, você dorme na cama mais cara do mundo, mais confortável. Só que você não consegue dormir porque a tribulação é tão grande que você se sente atribulado. É verdade. Aí a gente só atribui para prosperidade. E às vezes não é atribuído só a prosperidade, igual o Salmo 23. O povo atribui o Salmo 23 a prosperidade física, e não é física, é espiritual. Davi atribui ao espiritual. Então, é porque a prosperidade na Bíblia, ela é uma junção de fatores. Ela é riqueza, também passa por riqueza, mas ela é paz de espírito, ela é uma família bem estruturada, ela é uma junção de coisas, né? Então, ela não é apenas, eu tenho paz, mas eu estou com dificuldade financeira. Então, você não está sendo próspero ao mesmo tempo, né? Você está lutando ali, né? Assim, é um conjunto. Sim. A minha minha avó fala que não posso ser rico, não. Pode não? Oh, meu Deus. É das antigas. Seu humilde. Então, os princípios para nós, para os dias de hoje. A verdadeira sabedoria, ela começa no temor ao Senhor. Dá muita importância ao trabalho. Então, o provérbio vai dar importância ao trabalho. Você vai conquistar as coisas com o suor do seu trabalho, né? Com diligência, como fala?
com perseverança, né? Você vai ter que ter disciplina ali, né? Por exemplo, o Provérbio 6,6 vai dizer: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. O que ele está dizendo? O preguiçoso, ele é burro, ele não é inteligente. Porque se ele é preguiçoso, ele não trabalha. Se ele não trabalha, ele não prospera. Entendeu? Então, a importância do trabalho. Então, não é uma mágica, né? Eu venho aqui e faço uma campanha de 7 dias e de repente Deus... Não, você trabalha. Né? Isso é um princípio de Provérbios. O poder das palavras, né? Provérbios fala sobre isso, sobre o impacto da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, dá importância. Gente, toma cuidado com o que você fala. Cuidar com como você fala com a sua esposa, como você fala com o seu marido. Então, esse é o princípio que a gente pode aplicar na nossa vida também. Há necessidade de humildade e correção. Então, o sábio ele aceita a correção. O tolo rejeita, né? A importância da família e do casamento. Ele vai falar sobre a questão do adultério, da importância da família. Então, ele vai falar sobre isso aí, principalmente no capítulo 31. Né? Ele apresenta um modelo de família estruturada. No capítulo 19, versículo 14, ele vai falar: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Da família, a importância, né, do nosso lar. Eu acho que sobre Provérbios é isso, né? Temendo o Senhor, aplicando o seu conhecimento no dia a dia. Eclesiastes ele já vira um filósofo, né? É o mesmo autor, só que ele já muda, ele está reflexivo, ele está filosofando. Então ele vai trazer reflexão filosófica, só que é uma reflexão profunda sobre o significado da vida, sobre a busca da satisfação verdadeira. Ele confronta a ilusão de que coisas terrenas podem trazer realização duradoura, apontando para a soberania de Deus e a necessidade de viver com temor a Ele. Por isso que o importante é da gente estudar a Bíblia completa. Por exemplo, Provérbios, o cara lê só Provérbios, ele vai dependendo de entender que, tipo assim, já que ele vai prosperar, que ele vai trabalhar, ele vai começar a querer dar valor só nisso, né? Não, eu trabalho e eu enriqueço. E aí me torno rico, me torno próspero. Só que o mesmo autor de Provérbios vai escrever em Eclesiastes que a gente não pode confiar nessas coisas. Essas coisas são uma bênção que Deus está nos dando para a gente viver bem. Mas a nossa confiança não é nessas coisas, é em Deus. Então ele vai complementar a ideia do Provérbios. Então é meio que assim, o provérbio ele te ensina a chegar lá. Quando você chegou lá, você vai perceber que aquilo não vai te trazer satisfação plena. Por quê? Porque o nosso coração só se satisfaz em Deus. Então ele confronta essa ilusão, né? Tem gente que fala assim: eu só vou ser feliz quando eu tiver o carro tal. Eu só vou ser feliz quando eu tiver a casa tal. Não, irmão, não vai. Porque isso não vai trazer felicidade. As coisas não trazem felicidade. E outra coisa, a gente conquista uma coisa, fala a verdade, não é assim? A gente compra um carro que a gente queria. Irmão. E a irmã Selma tá doidinha que leva lá para arrumar ele, entendeu? Então assim. Então assim, a gente fica às vezes nessa ilusão, né, de que essas coisas vão satisfazer a gente e não vai. Então o propósito do livro de Eclesiastes é responder a questão: qual é o sentido da vida? Vocês já se perguntaram isso? Para que a gente vive? Qual é o verdadeiro sentido, né, da nossa vida? E o livro expõe a futilidade das realizações humanas quando não estão fundamentadas em Deus. Gente, e eu vou falar para você, parece que cada dia que passa o ser humano vai se tornando mais fútil, velho. É um trem de doido. As pessoas dão muita ênfase na roupa, no carro, no dinheiro, na aparência. Meu Deus, e não é assim. Então, parece que não está lendo, né? Eclesiastes. A famosa expressão, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele já começa desse jeito aí, capítulo 1 já começa desse jeito aí. Hoje eu dava isso para sucesso. Ficar famoso é ser burro na internet. Reflete a ideia de que
de todas as buscas terrenas são efêmeras e insuficientes para dar propósito à existência. Ao final, o livro conclui que a verdadeira realização não estão nos prazeres, nas riquezas ou conquistas humanas, mas no temor a Deus e na obediência dos seus mandamentos. Então, assim, se a gente for entender o que Salomão está escrevendo aqui, e a gente puxar a capivara dele, a gente vai entender que Salomão, de tudo que você pensar, Salomão fez. Ele foi o mais rico da terra, ele foi o mais famoso. Eu acho que ninguém casou com mais mulher que ele. Entendeu? Então, ele era o mais poderoso. Oi? Ele foi o que mais quebrou a regra. Exatamente. Ele foi idólatra, ele adorou outros deuses. Mano, ele fez tudo que você imaginar. Então ele chegou no final da vida e falou assim: meu Deus, não valeu de nada. Então a gente pode pegar o ensinamento de um cara que viveu tudo que você possa imaginar, para a gente não precisar viver isso e chegar no final da vida e falar assim: desperdicei minha vida inteirinha com coisas que não valem nada, que são inúteis, né? Que é o que ele escreve lá no Eclesiastes, no capítulo 12, né? No versículo 13, por exemplo: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Esse é o dever do homem. Não é experimentar tudo, não é fazer o que quer, é guardar os mandamentos. Então o autor, tradicionalmente atribuído para Salomão, devido às citações do autor como filho de Davi, rei em Jerusalém, lá no capítulo 1, versículo 1. No entanto, alguns estudiosos sugerem que pode ter sido escrito por um discípulo ou um compilador, alguém que escrevia para ele, né? Por causa do estilo, né, de literário, das reflexões, mas o conteúdo a gente atribui a ele. Escreveu aí por volta de 935 a.C., lá na época que ele ainda reinava, né? O esboço fala da futilidade da vida no capítulo 1, né? Então tudo é vaidade, o ciclo interminável da vida, a busca por sabedoria humana. A busca por sabedoria humana é frustrante porque você não encontra sabedoria em você mesmo, né? Uma coisa que eu vejo muito assim que ele expressa é o fracasso da sabedoria. O tanto que ele era sábio, ele ainda fracassou dentro daquilo. E uma coisa que eu aprendi quando eu me converti diante, assim, que pra mim eu fui ensinado que vaidade era roupa, usar maquiagem, usar essas coisas. E eu estava fazendo uma oração contínua por algo que eu tanto queria. E eu descobri que da forma que eu estava orando também era vaidade. Foi onde eu fiquei fissurada, né? Provérbios e Eclesiastes e Salmos. Por exemplo, no capítulo 2 até o 6, ele vai ter tentativas frustradas de encontrar sentido na vida. Prazer nos bens materiais não satisfazem, ele vai escrever isso no capítulo 2 até o versículo 11. Ele vai falar sobre a limitação da nossa sabedoria, do 12 ao 16, né? O trabalho e as riquezas são temporários. A gente que é homem, né, Wellington? A gente tem que entender isso aí. Que a gente, que se deixar, a gente trabalha o dia todo. De madrugada. Ele vai dizer sobre ele vai falar sobre algo muito importante no capítulo 3, que é sobre cada tempo, né? Tem seu tempo determinado. Então tem o tempo de sorrir, tem o tempo de chorar, tem o tempo de abraçar, tem o tempo de se afastar. Então ele vai falar: gente, a gente tem que ter essa maturidade, porque tem gente que só quer abraçar, tem gente que só quer rir. Gente, calma, não é assim também não, tudo tem tempo para tudo, né? Vai falar sobre injustiça e a morte, que elas atingem a todos, rico, pobre, crente, descrente, a morte atinge a todo mundo. Do capítulo 7 até o capítulo 11, ele vai falar sobre uma vida sábia. Ele vai falar que a sabedoria é melhor que a insensatez. Ele vai falar que não precisa tentar entender tudo, né? Porque Deus é soberano. Então ele vai falar sobre isso nesse compêndio de capítulos aí. E no capítulo 12 ele conclui e fala sobre o verdadeiro propósito da vida. Então, se tem alguém de nós aqui que ainda não sabe o propósito da vida, já vai logo lá no capítulo 12 que você já vai descobrir. Entendeu? O resumo de tudo é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Esse é o nosso propósito.
Temer a Deus, irmão, se você está temendo a Deus, você está seguindo Ele, você está guardando seus mandamentos, você está seguindo o propósito. Ele fala sobre a velhice é inevitável, a não ser que você morre novo, né? Minha avó falava assim, né? Meu filho, não quer morrer novo, não quer morrer velho, morre novo. Não quer ficar velho, morre novo. Então ele vai falar que a velhice é inevitável, e a morte também, né? Antigamente os velhos falavam muito esse ditado, né? Hoje Falava. a gente não vê. Algumas objeções. É um livro pessimista. Tem gente que fala que é o livro mais mal-humorado da Bíblia, né? Mas, na verdade, ele é um realista, né? A gente não pode olhar para o livro de Eclesiastes como pessimista. No final, ele encontra a solução, né? Ele encontra a resposta. E a resposta está em Deus. Então, ele, na verdade, é realista. Ele põe as cartas na mesa. Gente, é desse jeito que funciona, entendeu? E vive do jeito que eu estou falando que vocês vão ganhar mais. E a conclusão do livro aponta para Deus como verdadeiro propósito da vida do homem. Vou dar uma aceleradinha aqui, porque nós temos ainda o Cantares, né? Lá na página, agora está bem no finalzinho. 49, isso mesmo. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, né? É uma das mais belas poesias da Bíblia. Ela exalta o amor entre um homem e uma mulher, utilizando uma linguagem poética e figurativa para descrever a profundidade da relação conjugal. Ao longo da história da igreja, Cantares também tem sido interpretado como metáfora do amor entre Deus e seu povo, ou entre Cristo e a sua igreja. Pode ser interpretado dessa forma? Pode, mas vamos dizer assim, não foi escrito nesse intuito. Porque, assim, uma das regras da hermenêutica... A gente teve hermenêutica já? Teve, né? Então, provavelmente, eu acho que foi o André, né? O André provavelmente deve ter dito isso para vocês. Se não disse, eu estou dizendo. Uma das regras da hermenêutica é entender o que o autor que escreveu aquele livro queria dizer. Entendeu? Isso é uma das regras da hermenêutica para a gente não fazer bobagem. Então, o autor de Cantares de Salomão não estava falando de igreja, porque não tinha igreja. Entendeu? Então, a gente tem que entender isso. A gente tem que começar por aqui. A gente pode, porque você vai, por exemplo, pegar os escritos do apóstolo Paulo, ele vai falar que há uma comparação, né, entre a relação do homem e a mulher como a relação de Cristo e a igreja. Ok, mas não é o sentido do autor no livro. Você pode pegar algumas coisas aqui realmente, né, e aproximar? Sim, mas não é o sentido. Então, para a gente não interpretar as coisas de maneira equivocada, a principal regra da hermenêutica é o que o autor queria dizer quando ele escreveu. E ele queria apenas escrever um livro sobre a sua esposa. Entendeu? Então, a gente precisa entender isso. Podemos tirar alguns textos que cabem nessa interpretação Cristo e Igreja? Sim, mas a gente tem que ter cuidado. Porque, mais uma vez, né, aqueles crentes legalistas vai dizer que não está falando sobre sexo. E tá. O autor é o rei Salomão, baseado na introdução do próprio livro, né? Então, se você ler lá no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer Cânticos dos Cânticos, que é de Salomão. Então, ele mesmo vai dizer que foi ele que escreveu. A data lá também, lá por volta de seus 965 a.C., né? No auge do seu reino. Então, ele estava novinho aí ainda. Alguns estudiosos vão sugerir que esse livro pode ter sido compilado posteriormente, devido ao seu estilo, né? Mas, tradicionalmente, Salomão. E essa data, 965 a.C. Vai estar com vocês, acho que está no livro também, né? Porque eu fiz esse esboçozinho do livro. Mas é essa data aí. E, tradicionalmente, a gente entende Salomão como escritor, como autor do livro. O esboço. A introdução, que é no capítulo 1 até o 2, no versículo 7, vai falar sobre o anseio pelo amor. Então, por exemplo, a mulher expressa seu desejo por receber o seu amado. O casal troca elogios, o amor é celebrado como algo precioso, né? Então, por exemplo, Cantares no capítulo 1, versículo 2, vai estar escrito assim, ó, beija-me ele com os beijos da sua boca,
porque melhor é o teu amor do que o vinho. O vinho, para o judeu, era símbolo de alegria, de felicidade. Então ela está dizendo, o beijo do meu amado, ele me dá mais alegria do que aquilo que é mais alegre na tradição judaica, que é o vinho. Entendeu? Então é isso que está dizendo aí na introdução do livro. No capítulo 2, do versículo 8 até o 3, do capítulo 3, versículo 5, é o noivado e a busca mútua. Então o amado vem buscar a sua noiva e ela anseia pela presença do amado. E o amor é visto como algo exclusivo e valioso. Então, a gente acabou de ler, né? O meu amado é meu e eu sou dele. Então dá uma ideia de uma pessoa casada com outra pessoa, né? Por mais que o amadinho aqui depois desvia, né? Fala sobre o casamento à noite de núpcias, no capítulo 3, aí do versículo 6 até o capítulo 5. Chegada do noivo para o casamento, a celebração do amor conjugal, a intimidade dentro do casamento exaltada. Então é isso. No capítulo 5, versículo 2, até o capítulo 6, versículo 13, vai falar sobre os desafios no relacionamento. A mulher hesita em responder o chamado do amado, há um momento de separação e busca, e a reconciliação acontece. Então era um casal normal, né? Brigava também, né? Então era normal. No capítulo 7 até o capítulo 8, versículo 14, já é um amor maduro e a confirmação do compromisso. Então o casal reafirma seu amor e o compromisso, a exclusividade e a força do amor são celebradas. Então, por exemplo, Cantares 8:7 vai dizer: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Então, o que está dizendo? As dificuldades, as lutas, as coisas que a gente passa, não pode apagar esse amor aí, entendeu? Então, fala sobre a força do amor, né, do amor conjugal aí. E eles celebram isso. Aí, algumas objeções são, coloquei aqui. Por que tem um livro tão romântico e sensual na Bíblia? Ué, porque a gente é ser humano e a gente faz sexo, ué. Oxe, não é não? Todo mundo aqui é casado, menos a irmãzinha aqui. Você é meu ídolo, você não pode falar isso. Ou faz ou já fez, né? Vamos dizer assim, né? Então assim... Você como meu ídolo não pode falar isso, não. Então assim, se o sexo é algo comum na vida do cristão casado, esse livro precisa estar na Bíblia, porque ele vai ensinar, ele vai... da onde que ele vai ter princípios para isso? Para essa prática saudável? Então, por isso que existe o livro, né? O livro deve ser interpretado literalmente ou alegoricamente. Então, a pergunta, né? Por exemplo, a interpretação literal, o livro descreve um amor humano, verdadeiro e puro entre marido e esposa, que eu falei para vocês. O professor Wallace, eu acho que esse livro é essencial na Bíblia, porque com esse livro aí, os casamentos... Já dá BO, né? Exatamente. Já estão fracassando, imagina. Exatamente. Na interpretação alegórica, alguns interpretam Cantares como uma metáfora de relacionamento entre Deus, Israel e Cristo, a igreja. Oi? Não, mas é porque se você for de uma forma alegórica, ele pode ser interpretado dessa forma. Mas se você for literal, se você ler Cantares, tem muitas coisas literais lá que não tem como. Entendeu? Não vamos entrar em detalhes, né? Até porque eu não sou líder de casais, né? De vossas excelências. O amor, alguns princípios para hoje, a gente já encerra. O amor conjugal é uma bênção de Deus, né? O casamento não é apenas uma instituição humana, mas um reflexo do plano divino. Então, por exemplo, Deus não iniciou com uma igreja, Deus iniciou com um casal, um homem e uma mulher. Então, isso é importante para Deus, né? A intimidade dentro do casamento deve ser celebrada como algo puro e santo. Então, a gente precisa entender isso. Por exemplo, capítulo 5 de Provérbios vai dizer: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Isso dá a entender o quê? Vamos casar só com uma, né?
Ai, ai. O segundo princípio, amor verdadeiro é baseado no compromisso, não apenas na paixão. Então a gente tem que entender isso também. O amor é muito maior do que uma paixão. A paixão, ela dura aí, a ciência diz, né, que a paixão dura entre 8 e 10 meses. O amor não. E o verdadeiro amor é baseado no compromisso, né? O amor precisa ser cultivado, é um princípio, né, para a gente aplicar. O relacionamento deve ser nutrido com palavras de carinho e atitudes de respeito. E a comunicação e a valorização mútua são essenciais. Então, o casal tem que conversar, né? Tem que conversar. Eu acho que essa daí é o primeiro ingrediente, sabe? Sim. Porque casamento é uma receita de bolo, com vários ingredientes. Vai ter hora que vai errar, vai ter hora que vai acertar. E eu acho que o diálogo, assim, a escutativa, um para com o outro, é essencial. É verdade. E o último princípio é que a gente pegando, por exemplo, Efésios no capítulo 5, versículo 25, vai dizer: maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que a gente pode, pegando esse texto com o Cantares, a gente pode pegar aqui: o amor de Cristo pela igreja é o modelo para o casamento. Então o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que o homem ele tem que amar amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Ele morreu por ela. Então meu amigo. Então, se um camarada entrar lá em casa, eu tenho que entrar na frente. Entendeu? Não tem como. É eu que tenho que morrer, não é ela. Por isso que os caras estão casando e estão achando que casamento é coisa... não é não, irmão. É compromisso. Quem é homem tem essa função. Entendeu? Ele tem que abdicar de si. Ele tem que... esse é o princípio. Esse é o modelo. Cristo fez isso por nós. Ele deixou o seu trono, ele deixou sua glória e foi e desceu aqui nesse plano, viveu como nós, morreu a nossa morte. Então, esse é um princípio. E a igreja? O que a igreja faz com Cristo? Ela honra, ela adora, ela louva. Assim a esposa faz com o marido. Não no sentido de adoração, né? Mas de respeito, de reverência. Essa é a função da esposa baseada no princípio de Cristo e a igreja. Assim como Cristo ama e cuida da igreja, os casais devem amar e servir um ao outro. Maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o que a gente conclui é que o amor conjugal, a relação entre homem e mulher, ele tem que ser vivido com pureza, alegria e compromisso. Sim. Sujeitar os vossos maridos como Cristo à igreja, porque como igreja, né, sim. É o cumprimento do propósito, um propósito do outro. Sim. É muito forte isso. Então ele nos lembra que o verdadeiro amor não se baseia apenas na paixão, mas no compromisso e na fidelidade, refletindo o próprio amor de Deus para o seu povo. Amém? É muita coisa, né? Podia dar uns 3 meses aí de... Essa semana, antes da prova, eu vou tentar fazer um compilado de perguntas e respostas. Deixa lá um avisozinho para eu poder tentar, porque eu sou negação com negócio de grupo. Eu vou mandar o resumo dessa aula, vou mandar o resumo da aula passada que faltou e vou tentar mandar umas perguntinhas lá para vocês ir fazendo, tá? Porque como é muito conteúdo, aí a gente acaba não conseguindo fazer todas as questões, né? Também podemos chegar na sexta-feira, ter uma aula ali de perguntas e respostas também, pode ser, e aí a gente faz a prova depois, né? Pode ser. Então, pode ser também. Porque geralmente a prova gasta 1 hora, né, para fazer, né? Então pode ser. Senhor Jesus, nós te louvamos e te adoramos nesse momento, agradecemos, Senhor, por esse momento. Pai, eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha abençoar cada um, honre o sacrifício dos seus filhos, honre, Senhor, a dedicação deles, a paciência com o ensino, em aprender mais da sua palavra. Pai, que o Senhor venha nos ajudar, nos dar direção e que nós possamos viver a tua palavra. Nós sabemos que não é fácil, que
que não é fácil aplicar os princípios da sua palavra, mas é necessário que nós possamos ser fortalecidos pelo teu Espírito todos os dias da nossa vida. Nos leve em paz para a nossa casa e que nós tenhamos uma noite de descanso em nome de Jesus. Amém.